E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o William, eu sou jornalista e atualmente eu trabalho na área de assessoria de comunicação. E a partir de agora, com esse canal, eu quero compartilhar com vocês como é a vida de um jornalista, como é a profissão de jornalista e quero falar desde a época da faculdade, as experiências dos estágios, a importância disso para o futuro profissional do jornalista e a evolução, porque hoje em dia está tudo relacionado às redes sociais. E também um foco muito importante na rotina do jornalista, que é a ética, e eu prezo muito por isso. Então, eu estou aqui nesse canal a partir de agora para compartilhar com vocês a minha rotina e a minha experiência como jornalista para ajudar você que quer conhecer a profissão, ver se realmente é isso que você quer para a sua vida e fique à vontade. Deixe as suas perguntas, dê sugestão de vídeos para que eu possa compartilhar aqui com vocês. Bom, eu comecei a faculdade de jornalismo em 2007 e formei em 2011, janeiro de 2011, né? Terminei em 2010. A faculdade foram 4 anos. Então, na faculdade, a gente estudou muita coisa relacionada, principalmente à teoria do jornalismo, à sociologia. A gente estudou português, que isso é muito importante. Você tem que aprender, tem que saber o português. E um ponto muito focalizado na faculdade é você aprender o lead. O lead é o tema central que está relacionado diretamente com a rotina do jornalista que está escrevendo, tanto para jornal impresso, para revista, para TV, para rádio, né? O lead nada mais é que a resposta de 5 perguntas: o que, onde, por quê, quem e quando. Quando você vai escrever uma matéria, você precisa responder essas 5 perguntas para ela ficar bem completa, tá? Então, na faculdade também você aprende rotinas de rádio, aprende rotinas de TV, aprende rotina de assessoria de comunicação, que é uma das várias áreas que o jornalismo oferece para o formado nessa área, tá? Então, você aprende bastante sobre a rotina do jornalista para que você possa entrar na profissão conhecendo essa profissão de fato, como ela funciona, tá? Eu acho que, assim, na minha opinião, o jornalismo, a faculdade de jornalismo traz muita informação importante, sim, para a rotina. Eu recomendo, se você quer ser jornalista, você precisa se formar, porque você, como jornalista, você tem uma responsabilidade muito grande diante de uma informação, diante de pessoas, tá? Então, você tem que ter uma responsabilidade e ética, principalmente, que é o que você estuda na faculdade. E uma pessoa sem faculdade não tem essa preocupação, não tem essa responsabilidade, porque o jornalista ele está diretamente relacionado com seres humanos, com pessoas. Então você precisa ter sim essa preocupação. E na faculdade a gente aprende uma coisa muito interessante que é, e eu levo muito isso em consideração, o jornalista ele é o guardião da sociedade. É o jornalista que vai em busca dos deveres e dos direitos da sociedade. Se tem um problema, se está acontecendo algo de errado em um determinado órgão público, vai lá, a denúncia faz para o jornalista vai lá, procura aquela informação, se aquilo procede, procura a polícia para ver se existe uma investigação sobre isso e expõe aquela situação e cobra do Estado, do município, da União, uma resposta sobre aquilo e o que será feito para que isso não aconteça mais. Ou seja, o jornalista ele é muito responsável porque ele protege
o direito da sociedade. É uma responsabilidade muito grande, por isso que eu recomendo que, se você quer ser jornalista responsável, comprometido, correto e ético, você tem que sim fazer faculdade de jornalismo, porque hoje em dia, nas redes sociais, qualquer pessoa está brincando de ser jornalista e uma informação que você coloca de qualquer maneira nas redes sociais pode prejudicar uma pessoa, pode prejudicar um bairro, uma comunidade, uma cidade, tá? Então, por isso sim que você precisa fazer faculdade de jornalismo para saber o impacto daquela informação. Você precisa saber de que forma você pode levar aquela informação para público de uma forma que não prejudique as outras pessoas. Então, mais uma vez, por isso que a faculdade de jornalismo é muito importante, tá? Então é isso. Hoje eu moro numa cidade do interior do meu estado, de Mato Grosso. E aqui eu vejo que tem muitos jornalistas inexperientes e já numa função de muita responsabilidade, né? E é assim mesmo. Quem começa tem muita vontade, tem muita força e coragem para começar nessa função. Por quê? Porque hoje em dia os veículos de comunicação eles estão abrindo mão de profissionais mais gabaritados e experientes para pagar mais barato pela mão de obra. Muitas vezes, no meu estado, acontece a contratação de estudantes de jornalismo para suprir a vaga de um jornalista formado e fazer essa rotina. Por um lado, é bom para o estudante de jornalismo que está querendo ingressar no mercado, mas um lado é negativo porque isso quebra totalmente a responsabilidade, o comprometimento que um veículo de comunicação tem que ter em divulgar uma informação, tá? Mas funciona assim atualmente. Quando a pessoa termina a faculdade e entra no mercado, ela entra numa outra realidade. Por quê? Porque na faculdade você aprende a teoria, e na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E quando você entra no mercado de trabalho, você vê que não é bem assim. Claro que tudo que você aprende, você se aplica, mas de uma maneira diferente. Por quê? Porque muitas vezes o veículo de comunicação ele tem um interesse ideológico e político naquele contexto, daquela cidade, daquele estado, e você tem que defender e acreditar naquele ideal. Se você não defende, não acredita naquele ideal, vai acontecer o que aconteceu com muitos jornalistas que, por exemplo, saíram da Globo porque ela começou a se posicionar a favor do Partido dos Trabalhadores, né? E assim aconteceu com outros veículos de comunicação também. E é assim, gente, essa é a verdade e eu quero trazer aqui no canal muita verdade, porque a gente precisa da verdade. E assim, verdade no jornalismo, na minha opinião, a verdade é um mito. Ela existe, mas não existe ao mesmo tempo. Por quê? Vamos falar de verdade em relação a um crime que aconteceu. Vamos lá. Vamos considerar que um deputado desviou dinheiro público da Assembleia Legislativa, né? E gastou, né, com patrimônios, usou o nome de laranjas e morreu depois daquelas situações. E antes disso já havia uma investigação, vamos considerar que seja isso. Só que o que acontece? As testemunhas envolvidas naquele contexto criminal têm uma informação, mas a verdade total é só aquela pessoa que tem. Se ela morreu, a verdade nunca vai vir à tona. E se a pessoa está viva,
ela não tem interesse de falar aquela verdade porque ela vai se prejudicar. Então, assim, a verdade, na minha opinião, no jornalismo é um mito, mas o jornalista ele tem que se comprometer em buscar o máximo da informação mais próxima da verdade, porque isso é algo essencial, né? O jornalismo ele tem que estar se baseado na verdade. E uma coisa muito importante que, na minha opinião, prejudica muito o jornalismo é aquela questão do imediatismo. Muitos sites de notícia, eles estão baseados nessa questão do imediatismo. Chegou uma informação e já publica. Gente, isso é muito grave para o jornalismo. Por quê? Porque a informação, quando ela chega, ela precisa ser checada, rechecada e trechecada para que não haja nenhum erro. Qualquer erro que aconteça numa informação pode prejudicar uma pessoa, pode prejudicar uma comunidade, um grupo de pessoas. Então, gente, é muito preocupante isso. Os sites de notícias, eles não se preocupam muito com a apuração e simplesmente joga aquela informação. Por quê? Porque quer ter o furo, quer ser o site em destaque e dar a informação primeiro. E isso é uma questão totalmente comercial. Por quê? Porque acaba o conceito do site acaba crescendo e a questão comercial financeira do site fica mais cara e aí entra mais dinheiro para essa empresa de comunicação, né? E assim, verdade no jornalismo, na minha opinião, a verdade é um mito. Ela existe, mas não existe ao mesmo tempo. Por quê? Vamos falar de verdade em relação a um crime que aconteceu. Vamos lá. Vamos considerar que um deputado desviou dinheiro público da Assembleia Legislativa, né? E gastou, né, com patrimônios, usou o nome de laranjas e morreu depois daquelas situações. E antes disso já havia uma investigação, vamos considerar que seja isso. Só que o que acontece? As testemunhas envolvidas naquele contexto criminal têm uma informação, mas a verdade total é só aquela pessoa que tem. Se ela morreu, a verdade nunca vai vir à tona. E se a pessoa está viva, ela não tem interesse de falar aquela verdade porque ela vai se prejudicar. Então, assim, a verdade, na minha opinião, no jornalismo é um mito, mas o jornalista ele tem que se comprometer em buscar o máximo da informação mais próxima da verdade, porque isso é algo essencial, né? O jornalismo ele tem que estar se baseado na verdade. E uma coisa que prejudica muito o jornalismo é a parte comercial. Gente, o comercial, ele se mistura com o jornalismo, coisa que você não aprende na faculdade. E quando você entra no mercado de trabalho, uma coisa acaba entrelaçando com a outra, porque o jornalismo ele não pode prejudicar a parte comercial da empresa, porque senão não tem salário para pagar os jornalistas e manter a estrutura, por exemplo, de uma emissora de TV, que é muito cara, manter a logística de uma emissora, por exemplo. Você vai gastar ali desde pneu, combustível, manutenção de carro, manutenção de equipamento. Gente, a estrutura de televisão é o maior gasto que existe, tá? Então, infelizmente, o que acontece hoje é que o jornalismo ele fica dependendo da questão do departamento comercial. O que acontece hoje é que o jornalismo
fica entrelaçado ao setor comercial. Às vezes, pode chegar uma informação de uma certa empresa que o veículo de comunicação tem um contrato comercial e aquela informação não pode ser divulgada por certa informação. E isso acontece também no contexto político. Por quê? Porque a maior parte da renda dos veículos de comunicação vem de empresas públicas, do município, do estado e da União, principalmente os veículos nacionais. Os veículos nacionais pegam muito dinheiro da União. Os veículos das capitais pegam mais dinheiro do estado. E os veículos mais do interior dos estados pegam dinheiro do município, da Câmara Municipal e por aí vai. E por que isso acontece e por que isso é muito negativo? Porque o jornalismo do veículo de comunicação, ele fica totalmente comprometido. Você não pode divulgar uma denúncia de certo deputado porque ele investe dinheiro no veículo de comunicação, né? E essa é uma verdade que os jornalistas eles não querem enxergar e que eu enxerguei e isso me incomoda bastante e acabei me frustrando, sim, não com a função de jornalista, mas da forma que os veículos de comunicação usam o profissional jornalismo para criar ali o seu tesouro particular com dinheiro público, com dinheiro de empresas privadas, vamos dizer que utilizando do jornalismo para aumentar o patrimônio. Enfim, não sei se eu me expressei de maneira correta, mas é dessa maneira que acontece. Os veículos de comunicação, eles dependem basicamente de órgãos públicos, certo? E a informação, quando chega para o veículo de comunicação de determinado órgão público, muitas vezes não pode ser divulgada porque o veículo de comunicação tem esse contrato de comercial. Por isso, gente, eu defendo que o veículo de comunicação, as emissoras de TV, elas têm que ser pagas. Por quê? Porque tem que ser pagas. Porque a partir do momento que a sociedade paga para ter acesso a um serviço de telecomunicação, aquele veículo de comunicação ele se torna independente de um órgão público, independente do Estado, da Prefeitura, da União. E a partir dessa independência, o veículo de comunicação ele se torna o verdadeiro jornalismo ensinado na faculdade. O jornalismo verdadeiro que você está lá defendendo o direito da sociedade, defendendo o dinheiro público, e isso não acontece hoje com os veículos de comunicação financiados pelos órgãos públicos. Mas o que acontece? Se hoje os veículos de comunicação fossem financiados pela sociedade, isso seria muito caro. E os proprietários de veículos de comunicação não teriam interesse em manter a estrutura, porque provavelmente não arrecadaria o dinheiro suficiente para manter a estrutura desses veículos de comunicação. Tá? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Isso não vai mudar, até porque os políticos eles querem que o veículo de comunicação seja dependente da Câmara de Deputados, da Assembleia Legislativa, do Senado, da União. E por quê? Porque eles querem controlar o que vai ser falado naquele veículo de comunicação. Ou seja, isso não vai acontecer, isso não vai mudar, tá? E os veículos de comunicação vão continuar sendo controlados por órgãos públicos, por certos políticos, e a sociedade ela tem que aprender a lidar com isso, reconhecer
que aquela informação está sendo repassada de uma forma não detalhada, de uma forma manipulada ou de uma forma que beneficie uma outra pessoa, tá? Então, hoje eu vejo que o brasileiro ele já tem essa consciência com o que vinha acontecendo nos últimos anos, na política dos últimos anos, e é uma evolução muito grande. Porém, os veículos de comunicação eles precisam ter mais independência, mas não é interesse. Sem contar também, outro fato importante é que a maior parte dos veículos de comunicação são de políticos. Como que funciona a concessão de um veículo de comunicação? Para, vamos supor, uma rádio, uma TV, para você ter uma rádio e uma TV, você precisa pedir uma autorização do governo federal para ter uma concessão e liberar um sinal, um canal para você utilizar e transmitir o sinal da sua emissora, por exemplo. E isso só vai acontecer se a pessoa, o empresário, tiver uma influência muito forte. E a partir do momento que ela já tem essa autorização, essa concessão, já fica com um pé amarrado lá, dependendo de favores, porque infelizmente a política brasileira é essa, e o jornalismo ele está totalmente entrelaçado com a política, tá? E então o que acontece? É muito mais fácil a Câmara dos Deputados liberar a concessão para outro deputado, para outro político, porque eles são amigos. E aí vem a pior parte, os políticos sendo detentores da maior parte dos veículos de comunicação. Ou seja, aí sim que a informação fica mais manipulada e acaba defendendo o interesse de grupos políticos ou de empresas, de órgãos. E, por fim, a pior parte de tudo é que o direito da sociedade, o direito do cidadão, a proteção do dinheiro público fica totalmente comprometido, tá? Essa é uma verdade que nem todos os jornalistas gostam de ouvir e eu estou disposto a falar aqui com vocês. E é isso, gente. O jornalismo é uma profissão brilhante, é uma profissão fantástica, que você tem muita responsabilidade, porém os veículos de comunicação acabam utilizando dessa profissão para construir interesses próprios, políticos, particulares, aumentar patrimônio e, enfim, acaba utilizando o jornalismo de fachada para defender interesses próprios. Mais ou menos isso, tá? Então é isso. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse papo. É um papo muito complicado, muito pesado, mas é interessante você ter essa visão, porque quando você chega no mercado de trabalho, você pode ver se realmente é isso que você quer para você, se você defende esse contexto, apesar que muitos veículos de comunicação deixam essa ideologia bem mascarada, porque tem uma rotina muito pesada de informação do contexto social daquela comunidade, daquela cidade, daquele estado, que eles utilizam para fazer aquele serviço de informação para a sociedade. Mas, então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje e a gente vai continuar aqui divulgando e falando mais sobre a rotina do jornalismo, como isso funciona, como é, toda a verdade, o que deixa de acontecer. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, pergunte alguma coisa que você tem curiosidade, dê uma sugestão de vídeo, de tema, e aí a gente se fala no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!